Bom dia, pessoal. Meu nome é Leandro Liese, sou aqui da Sevencom. Vou falar um pouquinho sobre o nosso serviço de chatbot inteligente. Passar um pouquinho da agenda para vocês. Bom, vou falar um pouquinho do que é o chatbot inteligente com IA, quais são as vantagens desse nosso serviço, alguns cases também, 2 cases que a gente tem para mostrar desse serviço já funcionando. Como funciona o produto e se a gente tiver alguma dúvida a gente pode conversar um pouco depois também sobre isso, tá? Então o que é o chatbot inteligente? Na verdade é um chat voltado para atendimento tanto de público interno quanto de público externo de sites. Então, como que ele funciona, tá? Ele funciona da seguinte forma, você consegue conversar com ele de uma maneira humanizada e usando dados da empresa ou usando informações de documentos que você tenha, banco de dados. Então ele consegue fazer a conexão, consegue trabalhar com essas informações de uma maneira bem tranquila e bem completa. E é um chatbot que você consegue colocar, por exemplo, APIs para funcionar junto com ele, você consegue conectar em outros processos, conectar em outros serviços. Então a gente consegue, uma parte bem ampla desse funcionamento do chatbot. A gente consegue fazer automações aqui também, processos de fluxos de RPA, por exemplo, ou de fluxos de trabalho, conexão com SharePoint, conexão com vários outros tipos de documentos. E a gente consegue colocar tudo isso num chat. Eu vou mostrar para vocês no case ali um pouquinho para frente. E integração com sistemas que já existem. Você pode mandar um e-mail automático, você pode conectar com Gira, você pode conectar com Trello, com SAP, com Salesforce, qualquer uma dessas plataformas que já estão prontas, a gente consegue conexões de uma maneira bem rápida e bem tranquila de se fazer, tá? Então aqui é um pouco das vantagens, eu falei algumas, respostas baseadas nos dados da empresa, que a gente conversou um pouquinho já. Isso aqui é legal porque a gente consegue transformar esses dados realmente em resposta, não aquela resposta travada que nem tem hoje nos chats. Hoje a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais fluida. Então ele não vai dar aquela resposta, aquele tópico específico, ele consegue transformar aquilo numa linguagem humanizada, numa linguagem, realmente uma conversa que você não sabe mais se você está conversando com uma IA ou se você está conversando com um humano. Então não tem mais aquela, eu estou te passando um texto certinho, não, eu estou conversando com você, isso é muito legal. Né? O tom natural e amigável que eu estou falando, aqui a automação através de simples conversas, então por exemplo, ele trabalha com ações. Então algumas ações específicas desse chat ele consegue começar outros fluxos. Então ele consegue abrir um chamado, mas você não precisa mais falar, eu quero abrir um chamado, sim, não tem mais isso. Você conversa com ele, ele automaticamente vai saber que você quer abrir um chamado. Pela conversa ele já sabe qual que é a descrição do chamado, o que ele vai ter que abrir, para onde que ele vai ter que abrir, se é uma área. Então ele é muito mais natural, né? E a parte de redução de custos, lógico, que é bem importante também, que no final das contas você está tirando pessoas de atendimento humano mesmo, você está colocando um chat para rodar nisso. Né? Então, a gente tem 2 cases aqui que já estão rodando. Um é os dados que já estavam conectados ali num site da empresa, então você pegava os dados da empresa, conseguia conversar sobre todos os produtos da empresa, o que a empresa fazia, se você quisesse conversar com alguma área, ele já te dava qual era o contato dessa área, então ele conseguia fazer essa parte do chat. E aqui a gente fala, ele tem uma parte humanizada, né? Ele tem esse conceito de conversa, como se você estivesse realmente conversando com o humano, né? Então não tem a necessidade de mapear o que ele tem de possibilidade para fazer, não tem necessidade de você ficar tentando ensinar o chatbot a fazer essa conversa com o cliente. Ele já tem isso naturalmente. Então o que você tem que fazer é fornecer dados para que ele saiba falar sobre a sua empresa, sobre o seu produto. Por exemplo, eu tenho alguns processos, documentos aqui, Word, PDF, eu consigo pegar esses dados e tratar esses dados também e chamar eles para dentro da conversa. Eu consigo trabalhar com banco de dados, eu tenho informações dentro do banco de dados, dentro de algum lugar específico, eu consigo colocar ele para funcionar. Então tem muitas possibilidades aqui. Essa foi um case que a gente já fez, já entregou, já está funcionando, e também bastante interessante. E um outro case que a gente fez também era uma área interna que queria produzir conteúdo usando o chat para produzir esse conteúdo. Então, assim, eu queria mandar uma newsletter, queria fazer um conteúdo de um blog, e a gente conseguiu colocar esse chat para rodar. Ele perguntava, olha, eu quero fazer uma newsletter desse produto.
específico para esse tipo de cliente. Ele conseguia gerar esse blog, gerar essa newsletter para conseguir já colocar nos canais. Então, tanto newsletter quanto blog, quanto às vezes até com uma conversa personalizada, a gente conseguiu fazer tudo isso com o chatbot. E esse aqui foi bem legal, que a gente teve que fazer em várias linguagens. Então, é uma empresa estrangeira e a gente teve que fazer em espanhol. Desculpa, espanhol, tinha a parte, era na Colômbia, então tinha uma parte que tinha alguns dialetos locais e ele conseguia, dependendo da pessoa e dependendo da localização, ele conseguia responder isso de uma maneira diferente, enviar dados de uma maneira diferente. Então, isso aqui é bem legal, que a gente consegue ampliar bastante o leque e não só ficar no chat que a gente vê, né, conectado nas empresas, a gente consegue ampliar isso para públicos internos também, né? Aqui é o chat funcionando, então aqui a gente tem, né, uma resposta aqui, por exemplo, se tem algum produto, se tem algum tipo de conta, a gente conseguia responder exatamente de onde estava. Aqui ele consegue até dar o link do site, dar o link de onde foi encontrado, ele consegue entrar no site. E aqui também é a mesma coisa, que a gente consegue já pegar algumas, eu quero conversar com a área, eu quero saber qual que é a área, ele já consegue mandar um link, você já consegue mandar um e-mail para essa área, consegue mandar um contato, ele já te fala com quem que é. Então assim, ele é muito mais direto, mas ainda é uma conversa, não é aquele fluxo automatizado, é realmente uma conversa que você tem com o chat, tá? Atrás dessa tecnologia hoje, ela tem o Microsoft Copilot. O Microsoft Copilot é muito amplo, tem muita coisa para fazer dentro dele, como eu falei, tem integração para N sistemas, tem integração com diversas APIs. Por exemplo, eu quero fazer que o meu chat consulte o CPF no Serasa. Você consegue chamar os dados de CPF, mas não o que ele precisa, olha, eu vou chamar o Serasa, não, ele já chama, já te passa informação, já conversa com você de uma maneira natural, né? Então assim, você consegue chamar N produtos. Agora também a gente já consegue, por exemplo, colocar dentro do próprio Teams, como se fosse uma pessoa, que você estivesse conversando com uma pessoa no Teams, você consegue trazer essas informações e como se fosse, olha, eu quero que você me traga a informação do último semestre da empresa. Ele consegue ir no banco de dados, pegar essa informação, trazer como se fosse uma pessoa. Não é uma resposta automática, é uma resposta como se você estivesse conversando com você, não sabe mais se é uma pessoa realmente ou se é um chatbot. Então, esse produto aqui é um produto bem diferenciado, né? A gente, que nem falou, está usando o Microsoft Copilot, mas o número de integrações que tem para fazer isso é gigantesco, né? Então, dá para abraçar o mundo com esse produto aqui, tá? Bom, pessoal, da apresentação do chatbot inteligente é isso. Acho que tem, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais, se vocês quiserem ver mais informações, passa aqui com a gente, que a gente mostra o produto funcionando, se precisar, mostra algumas informações. A gente tem outros cases já também funcionando ali, alguns sistemas que já estão funcionando. Mas se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode vir aqui com a gente, conversar com a gente, que a gente está pronto para conversar com vocês, tá bom, pessoal? Obrigado, valeu!